lá. Próxima peça. A imprensa abandonou a aparência que ela queria ter de isenta. Por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade de aparentar defensora de uma causa nobre e então não precisa mais ter vergonha de mostrar o seu lado, a sua ideologia. Então, aí, isso aí, essa peça já está aí colocadinha. Então, de agora em diante, a imprensa vai trabalhar daí para pior. Pode esperar. Ainda mais em ano de eleição, né? Aqui no Brasil, então, se prepare. Aí a gente, então, chegou no império da narrativa, né? A coisa da pós-verdade, que começa lá no Clube Bilderberg em 2010. Lembra? Já falamos aqui. E chega agora no Great Narrativa, a grande narrativa que será lançada agora, nos próximos meses, eu acredito, que foi a reunião de algumas pessoas que ninguém sabe direito quem é, ninguém sabe direito o tema, nada, eles discutiram lá qual será a grande narrativa. Ou seja, ninguém está querendo contar a verdade, estão querendo montar uma narrativa que justifique os próximos atos e que se explique por antecipação. Essa é a ideia da grande narrativa, feita pelos mesmos caras que querem fazer o grande reset e, na verdade, que estão fazendo. O grande reset está acontecendo, só que ele está acontecendo de forma desmembrada. Por isso que esse termo nem tem sido tão usado nas comunicações do Fórum Econômico Mundial. Tá? Vou falar de novo aqui a ladainha do YouTuber. Dá um like aí, se inscreva no canal, você pode se tornar membro ou me ajudar mandando superchat que serão lidos depois. Vamos para a próxima peça aqui. Turbinamos cientificismo, eu já falei isso. E isso mostrou uma hipocrisia danada, né? Os mesmos caras que defendem, por exemplo, ideologia de gênero, vêm querer falar de ciência, né? Olha, precisa de uma comprovação científica. O cara que fala que sexo é uma construção cultural. Né? E tem algo mais esquizofrênico que isso, ultrapassa a hipocrisia e chega na esquizofrenia. O que mais a peça que foi colocada aí avançou pra caramba? Pagamento digital. As transações financeiras digitais aumentaram pra caramba, é por isso até que teve um boom aí de gente entrando na criptomoeda. E é por isso também que um banco aí, que acabou de ser inaugurado, foi avaliado aí na hora que fizeram um lançamento de ações no mais valioso que o nosso maior banco tradicional. O que é evidentemente isso aí, tem gente especulando pra caramba e tomando dinheiro do monte de inocente. Pode ter certeza disso. Porque eu não fiz essa pesquisa. Mas alguém tem dúvida que se você for procurar lá quem são os donos que estão pondo dinheiro nesse negócio aí, a gente vai encontrar aquelas pecinhas mágicas lá, BlackRock, Vanguard, SSGA, Capital Partners, né, Carlyle, JP Morgan, T. Rowe, a gente não vai encontrar esses mesmos carinhas lá, será? Ou a gente vai encontrar um fundo cujos donos são esses, né? Porque quem viu aquele documentário Monopólio, quem viu a minha live com o Alessandro Loyola, ou quem está acompanhando os vídeos do Alessandro Loyola, que também pegou nessa questão aí dos monopólios, né, dos cartéis. Eu tenho falado nisso bastante, né, sobre esse novo modelo de cartel baseado nos fundos de investimento, que é muito diferente daquele livro que eu falo sempre aqui, o Ditadura dos Cartéis, é um livro dos anos 70, né? É muito diferente, é um novo padrão de ação das grandes corporações e dos grandes players do sistema financeiro internacional, né? Então, o pagamento digital vai ficar cada vez mais comum, né? Então, aperfeiçoou muito isso daí, acostumou as pessoas a usarem. Então, já foi mais uma peça bem colocadinha ali. Por isso que, quando a gente começa a analisar, a gente fala que tem que ser uma rede de coincidências, né? Porque veja outra peça que eu lembrei agora. Vocês já pararam para pensar como os sistemas de reconhecimento facial se aperfeiçoaram em 2 anos? Né? Porque eu ouvi dizer que, por exemplo, o uso da máscara serviu para aperfeiçoar a capacidade de identificação por apenas trechos do rosto, né?
Então, o sistema de reconhecimento facial da China, por exemplo, está reconhecendo as pessoas, inclusive, com máscara, né? Então, isso foi outra pecinha aí que cresceu pra caramba. Evoluiu o número de algoritmos, aplicativos que invadem cada vez mais a nossa privacidade, né? Você tem que ter um aplicativo de prontuário médico, aplicativo de localização. Em alguns países, por causa do lockdown, vocês viram, a pessoa só podia andar se tivesse instalado aquele aplicativo que vai dizer para o governo onde você está indo, se você pode ir ou não, né? Então, quando começou tudo isso, eu falei que a gente ia ter uma nova ideia de postos de controle, só que seria via celular, via aplicativo. E o próximo passo, evidentemente, são os dispositivos dentro do corpo, que a gente já vai falar sobre isso. Então, pulamos aqui. Tudo isso evoluiu, né? O drone, a França agora já tem drone com reconhecimento facial, tá? Anotei isso aqui para não esquecer. Então, lá de cima, o cara já está reconhecendo pessoas, e isso evoluiu muito nos últimos 2 anos. Como toda a robótica, como toda a inteligência artificial, com novos algoritmos que estão trabalhando, usando, olha isso. O Google, por exemplo, ele usa todas as postagens das pessoas, as vozes, os vídeos, para aperfeiçoar os seus comandos de voz e aperfeiçoar os seus comandos. Da mesma maneira que quando você preenche aquele CAPTCHA, né, aquelas letrinhas lá, que ele põe uma imagem lá com umas letras meio rabiscadas, aí você tem que preencher, sabe? Cada vez que você preenche aquilo, você está alimentando a percepção, o aperfeiçoamento da percepção das imagens dessas inteligências artificiais. A inteligência artificial, que eu sempre prefiro chamar de raciocínio artificial, mas que estão evoluindo de tal maneira que as pessoas estão conseguindo prever comportamentos, né? Aquilo que o JCF-Com9 que era um software lá, criado há muitos anos, e um software da Lockheed Martin e do fundo Carlyle, que eles criaram para prever. Então, eles cruzaram todas as informações geográficas do planeta com informações das redes sociais, informações pessoais, né? E naquela época ainda não tinha rede social. Então, imagina hoje o que isso tem de alimento ali, de informações, né? 915 pessoas, muito obrigado. Vamos bater 1000 hoje, vai. Plena sexta-feira aí. Tem um monte de gente nova aí. Vamos, avisa o seu tio aí, mais um. Se mais 100 de vocês chamar um, a gente bate 1000 aí. Beleza? Muito obrigado e Deus abençoe todos vocês aí que estão aí, estão chegando. E que vão assistir depois também. Já vamos ler os superchats, tá? Esperem mais um pouco. Outra coisa, né? O home office mudou completamente as relações de trabalho e deu início ao metaverso. O metaverso vai começar pelo home office, né? As reuniões, né, em ambientes, as pessoas vão entrar e participar de reuniões. Isso já está acontecendo. E isso já era meio previsto, por exemplo, pelo Bill Gates, desde aquele livro dele, A Estrada do Futuro, né? Ele já previa isso. E quando surgiu aquele Second Life, a ideia já era essa. Só que eu acho que faltava alguns algoritmos, faltava algumas tecnologias, né, de capacidade de transmissão, que vai agora ser encerrada com o 5G. Vamos eliminar esse problema, né? E aí, aquele dia, na última live, acho que eu acabei esquecendo de um ponto, porque eu falei que 3 coisas apressadas deveriam chamar nossa atenção, que nunca se viu tanta pressa. 5G, os algoritmos limitando liberdade de expressão, né? Ou seja, a autorização para as plataformas poderem censurar as pessoas. Todo mundo está com pressa disso. Olha o número de lei, de decreto no mundo inteiro dando esse poder a elas. E eles falam que nós vamos dar essa responsabilidade. Mas, na verdade, está transferindo o poder.
para essa meia dúzia de empresas, que, na verdade, pertencem aos mesmos fundos de investimento. E a outra é o Banco Central Independente. E essas pressas todas. Porque o Banco Central Independente vai transferir de vez. Hoje eu não tenho mais dúvida, depois que umas coisas que eu andei vendo, vai transferir de vez. Claro que não formalmente, mas a gente sabe que na prática, com o tempo que vai acontecer, sempre presuma banqueiro. Então, por que tanta pressa, me diz? Por quê? Não tinha coisa mais urgente para a gente resolver no Brasil? Por quê? E aí, você vê que não teve quase discussão. Vamos embora. E aquele negócio de empurrando a bola, todo mundo correndo no mesmo sentido. Você vê que nesses momentos fica até difícil você ver quem é situação, quem é oposição. Já repararam? Em algumas coisas, todos eles concordam, cara. Além de aumentar o próprio salário, os próprios benefícios, algumas outras coisas, você vê que o lobby alcança todos os partidos políticos ali. E as vozes da imprensa. A gente vê como está sendo hoje a indústria farmacêutica. Né? E quando a gente vê os fundos de investimento, dono da indústria farmacêutica, dono das empresas de mídia e donos das empresas que estão, para usar esse termo que eu não gosto, aí, lacrando na internet, que alguns ingênuos acham que é uma menina de cabelo azul, não é não. Entendeu? A menina de cabelo azul executa o que esses caras querem. Talvez não eles querem que nem precise de uma recomendação ou de uma ordem direta. Eles querem que a própria pessoa já pense assim. Tá? Quando tudo isso a gente começa a ver essas pecinhas todas sendo encaixadas ali, né? E se vocês conseguirem imaginar assim, imagina uma coisa irradiando assim, como uma analogia de uma pedra na água, né? Se joga uma pedra na água, ela vai criar essas ondas que continuam. Mas se você jogar várias pedras na água, aquelas ondas vão acabar uma se misturando com as outras. E essa superfície toda vai ficar tumultuada. E é assim que essas peças vão agir, porque vão ser todas ao mesmo tempo, né? O negócio do metaverso vai começar pelo home office, por consulta médica, e aí vai entrar uma coisa que eu estou vendo, inclusive na Nature, sobre consultas que já estão avaliando, assim, por causa da pandemia, sempre assim, né? A aceleração da aprovação da FDA para consultas à distância por inteligência artificial. Né? Vai chegar igual aquele filme Idiocracia, lembra? Que você vai chegar... Igual você chega hoje num lugar e escolhe lá, agora as lanchonetes de shopping center, você escolhe lá como se fosse um tablet gigante, você escolhe ali o seu pedido, né? Não precisa nem pedir mais para a pessoa e já paga ali, né? Agora, imagina isso num hospital. No Idiocracia é assim, você chega lá, tem um desenho de uma pessoa com dor de cabeça, assim, eu tô com dor de cabeça. Porque eles estão querendo que a gente se exponha a isso, né? E o negócio de inteligência artificial não é só na saúde, não. Porque eles já estão querendo começar, pelos tribunais de pequenas causas, fazer julgamentos por inteligência artificial, entendeu?